Ensinaram-nos a correr antes mesmo de nos ensinarem a andar. Desde o preciso instante em que adquirimos o uso da razão, desde o momento em que as nossas pequenas mãos aprendem a segurar um lápis, o mundo empurra-nos com uma força invisível, mas implacável, para uma corrida que não escolhemos. É uma maratona sem linha de chegada, uma competição invisível e exaustiva que satura o ar que respiramos. Sussurram-nos ao ouvido, primeiro os nossos pais, depois os nossos professores e, finalmente, a sociedade inteira através de ecrãs brilhantes, que devemos buscar a grandeza. Dizem-nos que a vida é uma escada e que o único movimento aceitável é para cima. Convencem-nos de que devemos sacrificar o nosso presente, hipotecar a nossa paz mental e adiar esses pequenos e insignificantes momentos de alegria cotidiana, tudo em troca de um lugar reservado no templo dos bem-sucedidos. Aspiramos desesperadamente a que o nosso nome seja lembrado. Sentimos um terror atávico do esquecimento, da irrelevância. Aspiramos a tornar-nos um tesouro, alguém importante, uma figura venerada pelos outros. Trabalhamos horas intermináveis sob luzes fluorescentes. Descuidamos do nosso corpo alimentando-o à pressa. Adiamos a felicidade para um algum dia mítico que se desloca sempre no calendário. Tudo para polir a nossa imagem. Queremos ser joias brilhantes num baú de veludo. Queremos ser a estátua perfeita, imaculada, erguida no centro da praça pública, recebendo os aplausos de desconhecidos. Mas, nessa corrida frenética rumo ao topo, enquanto subimos a escada do sucesso degrau a degrau, com os pulmões a arder e a vista nublada pela ambição, raramente paramos. Raramente fazemos uma pausa para recuperar o fôlego e fazer a pergunta mais importante de todas. Uma pergunta perigosa. Uma pergunta que poderia derrubar todo o edifício das nossas crenças. Será que o tesouro trancado no baú escuro é feliz, por muito luxuoso que seja o veludo? Será que a estátua de mármore no museu sente o calor do sol ou apenas sente o frio da pedra? De que serve ser sagrado, venerado e admirado, se para o conseguir tiveste de morrer por dentro? Hoje, vamos fazer algo revolucionário. Vamos parar o relógio. Vamos descer dessa passadeira de corrida que não vai a lugar nenhum. Vamos viajar no tempo e no espaço, cruzando milênios, até chegar às margens do rio Pu, na antiga China. Vamos sentar-nos em silêncio ao lado de um homem que tinha tudo, precisamente porque não desejava nada. Enquanto segurava uma cana de pesca de bambu, com a lama fresca entre os dedos dos pés, este sábio colocou-nos a questão definitiva. Uma questão que tem o poder de mudar a tua vida hoje mesmo. Uma questão que traça a linha divisória entre estar vivo e ser um monumento. Se sentes que estás cansado de perseguir metas que, uma vez alcançadas, parecem vazias, se sentes a pressão esmagadora de ser alguém à custa de deixares de ser tu mesmo, convido-te a juntares-te a este espaço de reflexão e calma radical. Deixa um simples obrigado nos comentários ou deixa um gosto neste conteúdo. Não é apenas um clique, é um sinal digital que envias ao universo, e sim ao algoritmo, de que valorizas a paz acima da pressa. Ajuda-nos a fazer com que esta mensagem de liberdade chegue a mais 10 almas que hoje, em algum lugar do mundo, precisam de soltar o peso de uma ambição que as está a asfixiar. Respira fundo. Fecha os olhos por um segundo. Sente o peso do teu corpo a relaxar na cadeira. Esquece as notificações. A história começa agora. Para entender a magnitude do que vamos contar, devemos entender o mundo em que aconteceu. Há mais de 2.300 anos, a China atravessava uma das épocas mais sombrias e sangrentas da sua história. O período dos reinos combatentes. Imagina um mundo onde a vida humana valia menos que uma moeda de cobre.
7 grandes estados lutavam incansavelmente pela supremacia total. Era uma era de intrigas palacianas, onde irmãos traíam irmãos por um título, onde generais sacrificavam milhares de soldados por um palmo de terra e onde a ambição não tinha limites. Neste mundo, o sucesso era tudo. Se tinhas poder, sobrevivias. Se tinhas um cargo oficial, tinhas comida. Se eras um estrategista famoso, os reis cobriam-te de ouro. A sociedade inteira gritava: destaca-te ou morre, acumula ou perece. No meio deste caos de espadas e sangue, vivia um homem chamado Zhuangzi, Chuangzi. Zhuangzi não era um homem comum. Possuía uma inteligência tão afiada que cortava os argumentos dos sofistas como se fossem manteiga. Tinha uma retórica tão brilhante e uma compreensão tão profunda da natureza humana que poderia ter sido o conselheiro principal de qualquer imperador. Poderia ter tido palácios com 100 quartos, servos para cada necessidade, sedas importadas e montanhas de ouro. O seu nome poderia ter aberto qualquer porta fortificada. Mas Zhuangzi olhou para esse mundo de sucesso, olhou para a ansiedade nos olhos dos generais e o medo nos rostos dos ministros e escolheu algo radicalmente diferente. Escolheu a liberdade, escolheu a pobreza digna, escolheu o anonimato. Era uma tarde de verão quente, pegajosa e vibrante. O sol caía preguiçosamente sobre as águas esverdeadas do rio Pu. O ar estava denso, carregado de vida, cheio do zumbido elétrico das libélulas e do cheiro doce, fermentado e terroso da lama úmida e dos juncos aquecidos pelo astro-rei. Lá estava Zhuangzi, sentado na margem, numa postura que desafiava toda a etiqueta cortesã, com uma cana de pesca feita de bambu velho e lascado nas mãos. Quero que visualizes a cena com todos os detalhes. Não pescava com a ansiedade do faminto, nem com a técnica do desportista. Não se importava se os peixes mordiam o anzol ou se gozavam com ele. A rolha flutuava na água, subindo e descendo ritmicamente. E ele olhava para ela, hipnotizado pelas ondas concêntricas que distorciam o reflexo das nuvens. Pescava para estar ali. Pescava para sentir a brisa úmida no rosto, para observar como a luz dançava sobre a superfície da água, para ser parte da paisagem, não o seu dono. Estava vestido com roupas simples de cânhamo, ásperas ao tato, remendadas nos cotovelos com tecidos de diferentes tons, mas infinitamente confortáveis. Os seus pés estavam descalços, afundados na lama fresca da margem. Sentia a terra, a conexão elétrica com o solo. Estava completamente presente. Na sua mente não havia passado lamentável, não havia futuro preocupante, não havia devia estar a escrever um tratado, ou devia estar a ganhar dinheiro. Só havia o rio, o eterno fluir do tal. De repente, a sinfonia harmônica da natureza foi brutalmente interrompida. Ao longe, ouviu-se o ruído alheio àquele santuário. O ranger de rodas de madeira maciça contra as pedras do caminho, o trote nervoso de cavalos bem alimentados, o tilintar metálico de armaduras cerimoniais de bronze e o sussurro inconfundível de tecidos caros a roçar na erva alta. O mundo dos homens, com todo o seu ruído e a sua fúria, vinha buscá-lo. 2 figuras apareceram no caminho que descia para o rio, espantando uma garça que levantou voo. Não eram camponeses locais. Notava-se no porte altivo, no caminhar rígido e ensaiado. Eram altos funcionários, ministros da corte do poderoso reino de Shu. Iam vestidos com túnicas de seda pesada, camadas sobre camadas, bordadas com fios de ouro e prata que formavam dragões e fênix. Eram vestes impressionantes, sim, mas totalmente inapropriadas, ridículas até, para o calor sufocante da margem do rio. Usavam chapéus oficiais altos que denotavam a sua patente superior, e grossas gotas de suor escorriam-lhes pela testa, ensopando os colarinhos engomados, fruto do calor climático e do peso da responsabilidade política.
Os seus rostos estavam tensos, pálidos sob o sol, carregando o peso dos assuntos de Estado, as guerras fronteiriças e os caprichos do seu rei. Pararam atrás de Zhuangzi, tentando não sujar as botas de seda com a lama. O contraste era absoluto, quase uma piada cósmica. De um lado, a simplicidade de um homem fundido com a natureza, relaxado, com uma coluna vertebral flexível como o salgueiro. Do outro, a rigidez da hierarquia, do protocolo e do poder humano, tesos como estátuas de pedra, prisioneiros da sua própria importância. Zhuangzi nem sequer se virou. Sabia que estavam ali. Sentia a perturbação no ar, mas continuou a olhar para o flutuador da sua cana, balançando na corrente. Ouviu as suas respirações agitadas. Cheirou o perfume caro de almíscar que usavam na corte para tapar o cheiro à humanidade. Mas o rio parecia-lhe um interlocutor muito mais interessante. Os ministros, habituados a que as pessoas se prostrassem, tremessem e gaguejassem diante da sua presença, sentiram-se profundamente desconfortáveis e insultados perante tal indiferença. Limparam a garganta ruidosamente. Trocaram olhares nervosos e ofendidos. Finalmente, o mais velho deles, um homem com cabelos brancos na barba e olhos cansados, deu um passo em frente e falou com voz solene, projetada e ensaiada. "Mestre Zhuangzi", disse, tentando impor a sua autoridade sobre o som relaxante da água. "Vimos em nome do grande rei de Shu, soberano das terras do sul. O nosso Senhor ouviu falar da vossa imensa sabedoria, do vosso talento oculto e da vossa mente brilhante. Ele deseja confiar-vos o fardo do seu estado. Quer que sejais o seu primeiro-ministro. Quer entregar-vos as chaves do reino e o comando dos seus exércitos. Para um momento. Imagina a oferta. Deixa que penetre na tua mente moderna. Num segundo, aquele homem pobre que pescava na lama estavam a oferecer o mundo inteiro. Ser primeiro-ministro do reino de Shu não era um trabalho qualquer. Significava ser o homem mais poderoso da nação depois do rei. Significava riqueza infinita. Nunca mais teria de remendar a sua túnica. Vestiria as sedas mais suaves. Nunca mais passaria fome. Comeria iguarias em pratos de jade. Significava fama eterna. O seu nome seria escrito nos anais da história, estudado por eruditos durante milênios. Significava poder absoluto. Com uma palavra sua, mover-se-iam exércitos, decidir-se-iam leis, salvar-se-iam ou condenar-se-iam vidas. Seria respeitado, temido e invejado por milhões. Qualquer outro homem da sua época, qualquer homem sensato, teria saltado de alegria. Teria atirado a cana para a água como se queimasse. Teria limpo a lama das mãos freneticamente na sua roupa velha e ter-se-ia ajoelhado, agradecendo ao céu e aos ministros por tal fortuna. Teria pensado: finalmente, fez-se justiça, o meu momento chegou, agora sou alguém. Mas Zhuangzi não se moveu nenhum milímetro. A sua mão continuou firme, relaxada, segurando a cana de bambu. O vento moveu suavemente o seu cabelo despenteado, brincando com as madeixas grisalhas. O silêncio prolongou-se. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, um silêncio pesado, denso e insuportável para os ministros, que esperavam uma explosão de gratidão, mas um silêncio leve, fresco e divertido para o sábio. Zhuangzi não estava a calcular quanto ganharia. Não estava a pensar na decoração do seu novo palácio. Estava a observar. Estava a sentir. Estava a ponderar. Mas não ponderava o ouro contra a pobreza. Ponderava a morte em vida contra a vida real. Os ministros começaram a impacientar-se visivelmente. Acaso este pescador era surdo? Ou era simplesmente estúpido? Não entendia a magnitude da honra que se lhe apresentava. Não sabia quem eram eles. Finalmente, sem virar a cabeça, sem deixar de olhar para a água verde do rio que fluía incessante em direção ao mar, Zhuangzi quebrou o silêncio.
A sua voz não tremeu. Era tranquila, lenta, profunda, como se estivesse a falar com o espírito do rio e não com os emissários do poder temporal. Ouvi dizer, disse Zhuangzi lentamente, saboreando as palavras como quem conta um conto de terror à luz de uma fogueira, que na vossa capital, no grande reino de Shu, existe uma tartaruga sagrada, uma tartaruga espiritual que morreu há já 3.000 anos. Os ministros olharam um para o outro, confusos e incomodados. Tinham vindo oferecer-lhe o controlo do império, e ele falava-lhes de uma velha lenda? Assim é, mestre, respondeu o ministro principal com impaciência e certo orgulho. É uma relíquia inestimável do tesouro real. É o tesouro espiritual do nosso reino. Zhuangzi assentiu levemente, como se confirmasse um dado triste, e continuou com a sua descrição, pintando uma imagem mental vívida para eles. Contaram-me que o rei guarda esta tartaruga morta com grande reverência. Os seus ossos, limpos, secos e envernizados, estão embrulhados nas sedas mais finas, camadas de vermelho carmesim e dourado imperial. Está guardada dentro de um baú de madeira preciosa, sândalo aromático incrustada com jade, pérolas e coral. E esse baú não está num armazém esquecido, não. Está colocado no lugar mais alto do templo ancestral, no altar principal, acima das cabeças de todos. O rei adora-a nas cerimônias de primavera e outono. O povo venera-a como um oráculo supremo. Oferecem-se-lhe incensos exóticos, música de sinos e orações solenes. É sem dúvida a tartaruga mais honrada, famosa, rica e bem-sucedida da história. Zhuangzi fez uma pausa longa e dramática. Deixou que a imagem dessa tartaruga morta, seca, oca, mas glorificada, assentasse na mente dos ministros. Deixou-os visualizar o templo escuro, o fumo asfixiante do incenso, o silêncio solene da morte adornada com joias. Fez com que vissem a rigidez dessa carapaça vazia. Depois lançou a pergunta. Não foi uma pergunta retórica. Foi uma estocada direta na alma. Uma pergunta que corta a ilusão social como uma espada de diamante corta o cristal. Agora digam-me com sinceridade, senhores ministros. Zhuangzi virou levemente a cabeça pela primeira vez. Apenas o suficiente para vê-los pelo canto do olho, com um meio sorriso enigmático, mistura de compaixão e gozo. Se essa tartaruga pudesse escolher, se por um milagre dos deuses pudesse voltar a ter consciência por um só momento, o que acham que preferiria? Os ministros esperaram, tensos, sentindo que o chão sob os seus pés se tornava instável. Preferiria estar morta, seca e vazia, sendo venerada como um osso sagrado num altar de ouro durante toda a eternidade, rodeada de fumo, mas sem pulmões para respirá-lo? Perguntou Zhuangzi, a sua voz suave, mas implacável. Ou preferiria estar viva, aqui e agora, sendo uma simples tartaruga anônima, sem nome nem glória, vulnerável aos predadores, mas arrastando a sua cauda pela lama fresca deste rio, sentindo a frescura da água na sua pele, perseguindo pequenos peixes e sentindo o calor do sol penetrar na sua carapaça? A pergunta ficou a flutuar no ar quente da tarde, mais pesada que qualquer coroa real. Era uma armadilha lógica perfeita, mas também uma verdade visceral inelutável. Os ministros, apesar da sua ambição, apesar das suas roupas de seda que lhes davam um calor insuportável, apesar dos seus cargos importantes que lhes davam úlceras e noites de insônia, eram humanos. Eram animais biológicos. E no fundo, a sua própria natureza, reprimida sob camadas de protocolo, sabia a resposta. Olharam para suas próprias vidas, cheias de reverências falsas, de estresse crônico, de medo constante de perder o favor do rei, de intrigas, de solidão no topo. Perceberam que eles eram a tartaruga morta no baú. Eram alguém, mas não estavam vivos. Olharam para Zhuangzi, pobre, sujo,
irrelevante para a corte, mas livre, a respirar, conectado, vivo. O ministro principal engoliu em seco. A verdade era amarga. Sem dúvida, mestre, admitiu com voz apagada, baixando o olhar para suas botas manchadas de pó. A tartaruga preferiria estar viva e arrastando a sua cauda pela lama. Zhuangzi sorriu plenamente, um sorriso que iluminou o seu rosto curtido, e voltou a sua vista para o rio, lançando de novo o seu anzol à água com um movimento fluido de pulso. A tensão dissolveu-se. A resposta era óbvia, mas a implicação era devastadora para a oferta do rei. Então, vão-se embora, disse Zhuangzi, com um tom definitivo, mas sem hostilidade, simplesmente como quem afasta uma mosca irritante que o impede de ver a paisagem. Voltem para o vosso rei, com os seus palácios e com o seu baú de seda. Zhuangzi reacomodou a sua postura na margem, afundando um pouco mais os dedos na terra úmida, reconectando-se com a vida que pulsava sob ele. Eu também, concluiu o mestre, fechando os olhos para ouvir o rio. Eu também prefiro estar vivo e arrastar a minha cauda pela lama. E ali ficou. Os ministros, com as suas ofertas de poder, glória e estatuto rejeitadas, deram meia volta. Regressaram às suas carruagens, ao ruído, ao pó, ao seu mundo de seda e preocupações. Regressaram à sua jaula de ouro para continuarem a ser importantes e infelizes. Zhuangzi ficou na lama. Mas entende bem, essa lama não era sujidade. Essa lama era vida, era liberdade, era o contato direto, tátil e real com a existência, sem intermediários, sem títulos, sem o peso morto de ser uma figura pública. Esta história tem milhares de anos, mas juro-te que parece escrita esta manhã para nós, os habitantes do século XXI. Vivemos numa sociedade que não é mais do que uma imensa e sofisticada fábrica de tartarugas sagradas. Pensa nisso. Analisa a tua vida desde a infância. Desde pequenos programam-nos com o mesmo software. Sê o melhor. Destaca-te. Consegue esse posto. Torna-te famoso. Deixa um legado. Vendem-nos a ideia de que o sucesso é tornarmos-nos algo digno de ser posto num altar, numa vitrine. Hoje, o baú de seda tem muitas formas. É um perfil de LinkedIn perfeito, cheio de cargos pomposos que soam importantes, mas que te deixam vazio no final do dia. É uma casa de revista, imaculada, minimalista, que te endivida por 30 anos e na qual mal passas tempo porque tens de trabalhar para pagá-la. É uma reputação irrepreensível, o medo do "o que dirão", a necessidade patológica de agradar a todos. São os milhões de seguidores nas redes sociais, onde te tornas uma marca, um produto, uma imagem bidimensional que deve sorrir sempre, embora por dentro estejas despedaçado. Queremos ser admirados. Queremos ser venerados como a tartaruga no templo. Queremos que as pessoas digam: olha como ele é bem-sucedido. Mas esquecemo-nos de perguntar: ele é feliz? Oferecem-nos baús de seda todos os dias e mordemos o isco. A ascensão corporativa. Oferecem-te mais dinheiro e um título de diretor. Soa bem. O baú brilha, mas as letras pequenas dizem: não verás os teus filhos crescer, viverás com o cortisol nas nuvens, dormirás com o telemóvel na mesinha de cabeceira, à espera de e-mails de emergência, e a tua identidade será apenas o teu trabalho. Tornas-te um osso sagrado da empresa. A fama digital. Oferecem-te validação, likes, corações. Mas o preço é a tua privacidade, a tua autenticidade. Tornas-te um escravo do algoritmo, criando conteúdo para alimentar uma besta insaciável, fingindo uma vida perfeita, aterrorizado por mostrar a tua vulnerabilidade. Tornas-te uma estátua digital, o perfeccionismo social. Esforças-te por ser a mãe perfeita, o marido perfeito, o amigo que está sempre disponível. Esgotas-te a manter essa fachada de omnipotência. És venerado pelo teu ambiente,
Como é que ele e ela aguenta tudo? Mas por dentro está seco. O tal, através da voz rouca de Zhuangzi, pergunta-nos hoje, olhando-nos nos olhos através do ecrã. A que preço? Vale a pena a seda se estás morto por dentro? Vale a pena o altar se não podes sentir o sol? Zhuangzi oferece-nos uma ferramenta de decisão brutalmente honesta. Chamar-lhe-emos a escolha da tartaruga. Quero que penses agora mesmo numa situação atual da tua vida. Talvez estejas numa encruzilhada. Talvez estejas a pensar em aceitar um trabalho que paga mais, mas apaixona-te menos. Talvez estejas a pensar em comprar um carro luxuoso para impressionar os teus vizinhos. Talvez estejas a duvidar se deves lançar um projeto pessoal que te dá medo porque não é prestigiante, ou simplesmente sentes o peso de manter uma imagem que não és tu. Faz a ti mesmo esta pergunta: estou a escolher tornar-me um osso sagrado ou estou a escolher a alegria de arrastar a minha cauda pela lama? Analisemos em profundidade. Ser o osso sagrado significa viver para a imagem, viver para o futuro, viver para a opinião dos outros, a veneração. É sacrificar a tua saúde mental, o teu tempo livre, os teus hobbies inúteis e a tua autenticidade em troca de prestígio, 80 segurança aparente e aplausos. É estar no baú de seda, bonito, rígido, previsível, seguro e morto. É a paralisia da análise, é a jaula de ouro. Arrastar a cauda pela lama significa estar vivo. E cuidado aqui, porque a lama, na filosofia taoísta, não é sujidade. A lama é a matéria-prima da vida. A lama é o caos fértil. É ter tempo para passear sem rumo fixo, sem contar os passos num relógio inteligente. É brincar com o teu cão no chão até sujar a roupa. É cozinhar devagar, cheirando cada especiaria, sem pressa para terminar. É cometer erros e rir-se deles, em vez de ocultá-los para proteger a tua reputação. É ser imperfeito, vulnerável, real. É descansar sem culpa. É a liberdade de não ter de segurar uma máscara. É a conexão sensorial com o que é real. O ar, a comida, o sexo, o riso, o choro, a arte. Zhuangzi ensina-nos o conceito de a utilidade do inútil. Para o mundo, a tartaruga viva na lama é inútil. Não serve para prever o futuro, não serve para decorar um templo, mas para a tartaruga, essa inutilidade é a sua salvação, porque ao ser inútil para o rei, é livre para si mesma. Às vezes, ser inútil para o sistema, não ser explorável, não ser mais uma peça da engrenagem, é a única forma de ser útil para a tua própria alma. A teoria é boa, mas precisamos senti-la. Quero que faças este exercício mental comigo agora. Se puderes, fecha os olhos. Se não, desfoca o olhar. Cenário A. O funeral do osso sagrado. Imagina o teu próprio funeral dentro de muitos anos. Imagina que escolheste o caminho do osso sagrado. Há muita gente, centenas de pessoas. O local é impressionante. Estão todos bem vestidos, carros pretos luxuosos na entrada. As pessoas sobem ao púlpito e dizem coisas maravilhosas sobre ti. Foi um grande trabalhador. Nunca tirava férias. Construiu um império. Tinha uma reputação irrepreensível. Sempre foi bem-sucedido. Veneram-te. És uma estátua perfeita na memória de todos. Construíram um monumento com o teu nome. Mas tu estás dentro do caixão, já não sentes nada. Perdeste o pôr do sol. Perdeste os risos das terças-feiras à tarde. Perdeste a vida para conseguir esses elogios que agora ressoam numa sala que não podes ouvir. Sacrificaste as tuas manhãs e as tuas noites por este momento de glória estéril. Sentes o frio dessa cena? Cenário B. A terça-feira à tarde na lama. Agora apaga essa imagem. Queima A. Imagina uma terça-feira qualquer à tarde. Hoje mesmo, ou na próxima semana. Escolheste ser a tartaruga na lama. Talvez não sejas famoso. Talvez ninguém saiba o teu nome fora do teu círculo de amigos.
Talvez não tenhas uma estátua, nem um posto de diretor executivo, nem uma conta verificada. Talvez a tua casa seja simples e haja louça por lavar, mas estás aí, sentado num banco do parque, ou no teu sofá. Entra um raio de sol pela janela e aquece-te a cara. Tens uma chávena de chá ou café quente nas mãos e sentes o calor da cerâmica nos teus dedos. Estás a rir-te com um amigo ou com o teu parceiro de uma parvoíce absoluta, uma piada interna que ninguém mais entende. Dói-te a barriga de tanto rir. Sentes o vento. Ouves um pássaro. Sentes o cansaço agradável nos músculos depois de teres caminhado ou feito algo que amas. Não tens de fingir diante de ninguém. Não tens de provar nada. Estás vivo. O teu coração bombeia sangue quente, não formol. Pergunta a ti mesmo com honestidade brutal: qual das duas realidades tem valor real para ti? A veneração dos outros quando já não estiveres cá? Ou quando não estiveres presente para desfrutá-la? Ou a tua própria sensação elétrica e vibrante de alegria enquanto o sangue corre pelas tuas veias? Zhuangzi recorda-nos uma verdade que dói de tão simples que é: a vida é para quem a sente, não para quem a exibe. A vida é uma experiência subjetiva, interna e sensorial. Não é um objeto externo para ser avaliado por um júri. Meu amigo, minha amiga, companheiros de viagem, não tenham medo de descer ao rio. Não tenham medo de arrastar a cauda pela lama. Eu sei que dá medo. O mundo grita-nos que se não formos o osso sagrado, não somos nada. Ameaçam-nos com a mediocridade. Mas a mediocridade é viver uma vida de que não gostas para impressionar pessoas que não te interessam. Isso é mediocridade. Viver com paixão, com calma e com presença, mesmo que seja no anonimato, isso é excelência espiritual. Não tenhas medo de parecer menos bem-sucedido aos olhos de um mundo doente que venera esqueletos e aparências. A lama é onde cresce a vida. No mármore não cresce nada. A lama é onde está a brincadeira, o amor sujo e real, a experiência direta, a conexão humana sem filtros, a criatividade desordenada, o riso escandaloso. O altar está frio. O baú de seda é uma prisão dourada, um caixão de luxo. Hoje dou-te permissão, embora não precises, para decepcionar os ministros do rei que vivem na tua cabeça. Diz-lhes que não. Rejeita a oferta. Prioriza a tua vitalidade sobre a tua vaidade. Prioriza a tua liberdade sobre a tua fama. Prioriza a tua paz mental sobre a tua conta bancária, uma vez cobertas as tuas necessidades, claro está. Prioriza a tua felicidade presente sobre o teu legado póstumo, porque no final da viagem, quando chegar o último suspiro, de nada servirá ter sido o cadáver mais rico, mais famoso ou mais respeitado do cemitério. A única coisa que contará, a única coisa que levarás contigo, é a memória de quanto desfrutaste da água fresca enquanto nadavas, de quanto amaste, de quanto riste e de quanto sentiste a lama fresca debaixo dos teus pés. A tartaruga sagrada está morta. Tu estás vivo. Aproveita essa vantagem. Se esta história ressoou em ti, se algo se moveu no teu peito ao ouvi-la, se te fez questionar a corrida em que estás inscrito sem saber porquê, convido-te a juntares-te a nós neste caminho. Este canal, Masala del Yin e El Yang, não é para as estátuas, é para as tartarugas vivas. Aqui não procuramos ser perfeitos, procuramos ser reais. Subscreve e ativa o sino, não para consumir mais ruído, mas para receber lembretes de voltar ao teu centro, para continuar a explorar a sabedoria da vida simples, do Tao, do estoicismo e da liberdade mental. Obrigado pelo teu tempo. O teu tempo é vida pura, é o tecido da tua existência, e agradeço que o tenhas partilhado comigo. E agora, antes de ires para outro vídeo ou voltares às tuas obrigações, leva este mantra contigo. Escreve-o num papel, põe-no no teu espelho ou simplesmente grava-o na tua mente.
Usa-o cada vez que o ego te pedir para sacrificar a tua paz por um pouco de brilho social. Repete comigo, em voz alta, ou no silêncio da tua mente: não sacrifico a alegria de estar vivo pela honra de estar num museu. Prefiro a minha lama à vossa seda. Sou o além do yin e yang, e desejo-te uma boa vida. Uma vida real. Vemo-nos no rio.